Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda, sou historiador, psicanalista e teólogo reformado, e esse é o Canal em Cristo no quadro Clareza Teológica. Hoje o vídeo vai ser uma invasão nos comentários de um vídeo do pastor e teólogo Iago Martins. Eu gosto muito de ir lá nos comentários e ler o que os inscritos, as pessoas que assistem os vídeos, eles comentam. Muita coisa rica nos comentários. Umas coisas fazem a gente passar raiva, né? Mas tem coisa interessante lá. E eu vi um comentário lá sobre uma pessoa que eu realmente não conhecia. Conhecia, mas não conhecia. Não seguia, não tinha muito interesse. San Chamu. E um inscrito do Iago fez uma pergunta pedindo para ele fazer um vídeo refutando sobre essa mudança de protestante para católico. Eu fiz uma pesquisa sobre essa pessoa, que ele é muito conhecido pelo trabalho como apologista cristão, em debates contra o islamismo, mas ele passou por uma evolução significativa, uma curva de fé. Então, originalmente ele era protestante e a partir de 2021 ele começou a demonstrar uma mudança em sua postura teológica, aproximando-se das tradições católicas. Inclusive, ele passou a criticar mais os protestantes, incluindo a Reforma, as doutrinas como a sola escritura, e passou a buscar uma aproximação de uma tradição mais enraizada na Igreja Católica Apostólica Romana. No questionamento do inscrito, que eu nem sei se eu posso falar o nome dele aqui, ele diz que os argumentos usados por Chamon são tão fortes que ele não tem uma convicção e uma condição de refutar. Então, a intenção dele era passar isso para que o Iago Martins o fizesse. Esse comentário, eu acho que já tem mais de 10 dias, mas eu achei interessante. Muita gente criticou o rapaz pela dúvida dele. Algumas pessoas fizeram alguns comentários. Eu ia fazer um comentário lá, mas eu resolvi fazer um vídeo, porque a dúvida do inscrito está centrado em dois pontos, e é a ideia de que a salvação ocorre apenas pela Igreja Católica e a afirmação de que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Então, eu quero dar a minha contribuição aqui, uma perspectiva reformada calvinista, que é a minha base teológica, mas como historiador também eu tenho essa sensibilidade e um respeito pelo diálogo interconfessional. A primeira dúvida do rapaz é sobre a salvação apenas pela Igreja Católica. A doutrina católica, conforme expressa no seu catecismo, ela afirma que fora da Igreja não há salvação. Historicamente, essa frase tem raízes em figuras como Cipriano de Cartago, no século III, mas sua interpretação evoluiu ao longo do tempo. Hoje, o catolicismo a entende de forma positiva. Toda a salvação vem de Cristo, que é o cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Isso implica que a Igreja Católica seria o instrumento necessário e ordinário da salvação, pois é nela que estão os sacramentos, como batismo e Eucaristia, vistos como canais da graça divina. Agora, no entanto, o próprio catecismo nuanceia essa afirmação. Ele reconhece que aqueles que, veja bem, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus sinceramente e vivem segundo a consciência sob a influência da graça, podem alcançar a salvação. Então, isso abre espaço para uma compreensão mais ampla, mais protestante, mais reformada. Mas ainda o catecismo e a própria igreja vincula a salvação à igreja de maneira misteriosa. É misteriosa por quê? Porque se abre essa brecha para uma pessoa que desconhece Cristo e sua igreja, então ela pode ser salva sem ser pela Igreja Católica. Isso é quase uma compreensão reformada. Ela vincula a salvação à igreja de maneira, mesmo os que não a conhecem formalmente.
Ou seja, há uma exclusividade na salvação em Cristo pela Igreja Católica. E é interessante a gente tomar o hoje católico, o Saint Chamond, o fato dele ter se tornado um católico, ter feito essa curva de fé, que é uma curva desde 2021, ele se torna um argumento atraente. Quando ele diz que a Igreja Católica seria a instituição fundada por Cristo. Ele diz isso baseado em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E, portanto, é o meio visível pelo qual a graça é plenamente dispensada. E é muito comum que os católicos eles façam essa visão da Igreja Católica como um ato contínuo. Pedro já era Igreja Católica e a partir daí tudo que aconteceu até mais ou menos o primeiro milênio, tudo é Igreja Católica. Não havia dissidência, não havia comunidades cristãs dispersas, com convicções diferentes, mas dentro do cristianismo. Dentro desse primeiro milênio, não existia a Igreja Católica como ela é hoje, né? Essa visão hoje. E nós temos, do primeiro milênio até 1500, também uma Igreja Católica cheia de contradições e congregações cristãs com visões diferentes. Tanto é que veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não surgiu do nada. Aí, de repente, Lutero parou e falou assim, acho que vou criar alguma coisa diferente. Vou hypar aqui. Não foi isso que aconteceu. Né? Então, a visão calvinista, ela é diferente. Né? Então, a reforma, especialmente em Calvino, enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé somente. Isso é sola gratia sola fide, com base em passagens como Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A igreja, nesse sentido, não é a mediadora da salvação, mas sim a comunidade dos eleitos que creem em Cristo. Calvino, em suas Institutas, no livro 4, define a igreja como o corpo dos fiéis, onde a palavra de Deus é pregada puramente e os sacramentos são administrados corretamente. Mas ele nunca a restringe a uma instituição visível, específica, como a Igreja Católica, como Roma. Assim, a salvação não depende de pertencer à Igreja Católica, mas de estar unido a Cristo pela fé, algo que transcende fronteiras denominacionais. Existe um argumento de que é recorrente protestantes se converter ao catolicismo porque dentro do protestantismo há muitas vertentes. Não há uma união dogmática de fé, mas isso está muito ligado à sua experiência pessoal. Você pode usar uma desculpa de que, ou você pode afirmar que existe dentro do protestantismo muitas divisões e isso complica o posicionamento da pessoa. Mas, cara, se você tem uma dificuldade de enfrentar o contraditório, de dialogar com as pessoas que pensam um pouco diferente de você. Por exemplo, o preterismo total e parcial. Quando você estuda o preterismo total, você para e fala assim, meu Deus, então o cristianismo acabou, não existe, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivenciando o inferno, eu fiquei para trás. Se você for analisar o preterismo total, até o parcial, eu não concordo. Então, existem vários modos de pensar. Então, se a pessoa ela não é muito confiante no contraditório, na argumentação, toda vez que vem uma argumentação forte, ela vacila, então ela vai procurar a Igreja Católica, aparentemente ela tem uma união que dá uma centralidade no Papa, no magistério, na tradição. Isso é reconfortante. Eu pego ali, tem uma linha a seguir e eu vou. Se você não está muito disposto a várias argumentações, a vários estudos, a uma apologética forte sobre um determinado ponto, se você quer um caminho
retilíneo, então a pessoa vai buscar o catolicismo. A segunda dúvida do inscrito lá do canal é sobre a Igreja Católica como única Igreja de Cristo. O catolicismo argumenta que em Mateus 16, 18 e 19, Jesus estabeleceu Pedro como a pedra fundamental e lhe deu as chaves do reino, interpretando isso como fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, com sucessão apostólica até o papado atual. Isso é um argumento muito forte. Tem um vídeo no meu canal que eu falo por que eu não sou católico, e foi lá um rapaz católico e falou que eu bato em espantalho, que eu argumento com espantalho, e falou e ele cita isso daí, que a Igreja Católica ela está como Igreja Católica desde quando Jesus estabeleceu Pedro como a pedra fundamental. E aí eu paro e fico pensando assim, cara, não precisa estudar teologia, não. Estuda história. O engraçado são as pessoas pensarem no passado como se fosse hoje. Eu vou pensar no ano 1000 como se eu estivesse em 2025. É tão simples. Então, é por isso que as pessoas condenam a escravidão de uma forma equivocada. No período da escravidão, a escravidão ocorreu no período histórico em que ocorreu a escravidão. Hoje é totalmente condenável, mas eu não posso olhar para esse período pensando no hoje. Então muita gente não consegue pensar. Então, quando você tem lá a igreja católica, que é a igreja universal, fundada em Pedro, não é a igreja católica de hoje. Não foi o primeiro papa. Então, esse é um argumento que sugere que ela possui plenitude dos meios de salvação, enquanto outras comunidades cristãs têm apenas elementos dela. Então, do ponto de vista reformado, essa exclusividade é contestada. A Igreja, segundo a visão de João Calvino e de outros reformadores, é primariamente invisível, composta por todos os eleitos de Deus em todos os tempos e lugares, e apenas secundariamente visível, manifestado nas comunidades onde o Evangelho é fielmente proclamado. Em 1 Coríntios 12, versículo 27 e 28, e Efésios, capítulo 1, 22 e 23, Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo, mas não a vincula a uma estrutura institucional única, muito menos a igreja católica atual como nós temos hoje. Para quem é reformado, a sucessão apostólica não é uma continuidade física de bispos, mas a fidelidade à doutrina dos apóstolos, preservada nas Escrituras. Então, qualquer igreja que pregue o verdadeiro evangelho, seja ela reformada, luterana ou mesmo uma comunidade dependente, participa da Igreja de Cristo. Essa, eu acho que é a grande dificuldade de algumas pessoas que são protestantes, que estão vinculadas em alguma dessas igrejas reformadas, é de entender isso. É de entender que, mesmo uma comunidade dependente, ela participa da Igreja de Cristo. Mesmo um luterano, ou um anglicano, ou um metodista da Assembleia de Deus, onde se pregue o verdadeiro evangelho, participa da Igreja de Cristo. E então, pensando no San Chamon, o cara é fodástico, para usar uma expressão que já foi contemporânea, já foi moderna. Ele tem um domínio de grego, hebraico, de árabe. Desde os 6 anos de idade, pelo que eu pesquisei, ele se envolve com essas questões de religião. Ele cita textos bíblicos de cor, e foi um dos questionamentos que esse rapaz lá da dúvida do comentário falou, é dessa capacidade de citar textos. Olha, eu dei aula há muitos anos de história. Na minha primeira experiência, eu fui dar aula para um nono ano, não, para um terceiro ano de segundo grau, com o pessoal lá próximo dos 17, 18 anos. E aí era uma turma mais difícil, eu fui substituir um professor, foi minha primeira experiência. E foram me perguntando várias coisas, e de repente uma menina começa a me perguntar, me fala sobre não sei o quê, eu não lembro o que era não, mas me fala sobre o quê. Aí eu falei,
tinha acabado de formar, né? Algumas coisas estavam aqui na cabeça. Depois ela fez outra pergunta, eu falei, depois ela fez. Aí eu olhei assim, eu vi ela com um livro de história debaixo da carteira. Eu fui lá e falei assim: ah, você está fazendo a pergunta e olhando no livro para ver se eu estou respondendo certo? E eu lembro que falei com ela assim: olha, eu não sou uma enciclopédia. Eu não sei tudo de história. Além de eu não saber tudo de história, existem matérias que a gente gosta mais. Um teólogo, ele não é uma enciclopédia. Existem matérias que ele entende mais, que ele gosta mais, que ele se sente mais à vontade, que ele é mais vocacionado. Então, o fato de você ter textos bíblicos em outras línguas na mente, decorados, não significa que você tem a verdade pronta e inquestionável. Hoje nós temos tecnologias avançadíssimas. Cara, eu tenho uma coleção de livros, mas depois que veio o e-book, eu parei de comprar livro físico. Eu tenho tudo em e-book. E hoje é muito mais fácil, você carrega tudo. Hoje você tem a Bíblia online, você abre de um lado uma versão, abre do outro outra versão, compara as duas imediatamente. Você tem uma variedade de consultas rápidas, é, é, de aprofundamento que na minha época não tinha, cara. É igual você dirigir carro na década de 70, 80 e dirigir carro hoje com GPS ali na sua frente, você vai em qualquer lugar. Então, o fato de você ter uma memória fotográfica, que me parece que é isso que ele tem, essa grande vantagem de ter memória fotográfica, parece que ele lembra, inclusive, isso eu não sei, foi o que eu pesquisei, inclusive de pessoas que o seguem e o questionam em lives, ele lembra. Isso é um dom da pessoa. Isso não é a certeza de que o que ele alega, o que ele fala é incontestável. Então, ele pode ter encontrado, por exemplo, em passagens no livro de João, capítulo 20, versículo 23, que diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Essa é uma interpretação da Igreja Católica de uma delegação de autoridade à Igreja visível. É uma interpretação dos pais da Igreja, como Agostinho, por exemplo, que são defensores de uma estrutura eclesial centralizada em Roma. Então, isso é compreensível porque isso tem um peso histórico e teológico na tradição católica. Então, quando você olha para a tradição católica, você olha o peso histórico e você não tem a certeza reformada, aí eu poderia dizer que você não foi tocado pela graça, você realmente você não é um convertido, e você olha para aquilo e fala assim, nossa, isso é profundo e isso é fundamental. Mas eu preciso dizer que o próprio Agostinho também enfatizou a graça soberana de Deus e a unidade da igreja que os pais defendiam, que era mais espiritual do que institucional. Isso no início do cristianismo. Então, essa unidade a qual hoje a Igreja Católica tem, ela não nasceu assim. Ela não nasceu assim. Então, eu quero. Ficou longo, eu não queria que ficasse longo, mas eu quero concluir da seguinte maneira: que é muito natural, diante de argumentos tão bem fundamentados, de uma pessoa com tanto conhecimento quanto ele, e ele é impressionante mesmo, a gente tem que admitir, é igual uma pastora mirim, que hoje é pastora adolescente, que é coach, ela é impressionante. Impressionante. Para uma pessoa que não fez teologia, que não estudou, que está. Cara, não, é impressionante a capacidade, né? A eloquência, a presença de palco, as, aquelas chamadas para ação. É fantástico aquilo. Fantástico. Mas vamos lá. Eu me perco demais. Eu tenho que fazer corte. Então vamos lá. É impressionante uma pessoa tão profunda e com tanto conhecimento quanto ele, mas não torna as conclusões do Chamon como inquestionáveis, porque a questão da salvação e da identidade da igreja depende de como interpretamos as escrituras e a própria história. Do meu ponto de vista reformado, a salvação é um ato soberano de Deus em Cristo, recebido pela fé,
E a Igreja de Cristo abrange todos os que nele creem, não se limitando à Igreja Católica. Não se limitando à Igreja Católica. Você vê que eu não estou excluindo, eu estou dizendo, tá? Olha o que eu estou dizendo. A salvação é um ato soberano de Deus em Cristo, recebido pela fé. E a Igreja de Cristo abrange todos que nele creem, não se limitando à Igreja Católica e às outras denominações. Tá? Então, enquanto isso, para concluir, esse papo ficou longo demais para o meu gosto, a gente podia refletir um pouco sobre Romanos capítulo 10, versículo 9. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja bem, aqui a simplicidade do Evangelho me parece muito mais clara que qualquer estrutura eclesial. Eu quero terminar esse vídeo agradecendo a todos que chegaram até aqui. Que Deus nos guie em nossa trajetória, em nossa busca pela santificação, pelo ensinamento da Palavra de Deus e pela sua graça. Deus abençoe todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo.